Olá, gente, bom dia. Nós vamos começar agora a nossa 15ª aula de álgebra linear. Hoje faremos a oitava e última parte do capítulo das transformações lineares. E nessa aula nós vamos trazer diversos resultados importantes, resultados esses que envolvem a matriz associada a uma transformação linear. Então nós temos aqui a nossa 15ª aula de álgebra linear e hoje faremos a oitava e última parte do capítulo das transformações lineares. Então, gente, nessa nossa aula de hoje, nós vamos trazer aqui uma série de resultados que serão muito importantes para a continuidade desse curso de álgebra linear. E esses resultados, todos eles, envolvem a matriz associada a uma determinada transformação linear. Então, vamos começar aqui a exposição desses resultados por meio dessa proposição 1. Então, a proposição 1 nos diz o seguinte: sejam dados T de V em W uma transformação linear, alfa uma base qualquer para o espaço vetorial V e beta uma base qualquer para o espaço vetorial W. Então, a proposição 1 nos assegura o seguinte: desde que essas hipóteses aconteçam, então a proposição 1 nos assegura que a matriz das coordenadas de T de V em relação à base beta, ela pode ser obtida por meio do produto da matriz associada à transformação linear T em relação às bases alfa e beta, pela matriz das coordenadas de V em relação à base alfa. E essa igualdade 0.1, ela vai ocorrer qualquer que seja o vetor V tomado no domínio da nossa transformação linear T. A prova dessa proposição, gente, eu vou deixar aqui como exercício, porque o objetivo principal dessa nossa aula hoje é trazer vários resultados e apenas comentá-los e aplicá-los, ok? Além disso, a prova dessa proposição 1, ela é fácil e pode ser encontrada nas literaturas de álgebra linear. Então, inicialmente, eu gostaria aqui de fazer dois comentários acerca dessa igualdade 0.1. E esses dois comentários, eu coloquei os dois comentários aqui em observações 1. O primeiro comentário diz o seguinte: por meio dessa igualdade 0.1, nós podemos obter a imagem do vetor V pela transformação linear T, né? Mesmo que a gente não conheça a regra que define a transformação linear T. Para isso, nós vamos precisar da matriz associada à transformação linear T em relação às bases alfa e beta, e a matriz das coordenadas de V em relação à base alfa. Então, para que a gente possa entender perfeitamente o que significa esse comentário 1 aqui, eu coloquei o exemplo 1 dessa nossa aula justamente para trabalharmos esse comentário. Então, nós vamos fazer esse comentário 1 aqui, dessas observações 1, né, na prática, por meio do exemplo 1. Agora, um segundo comentário que eu gostaria de fazer aqui em relação a essa igualdade 0.1, que é até um comentário mais importante, é o seguinte: essa fórmula 0.1 ela será bastante útil quando nós estivermos trabalhando com os operadores lineares. E aí a gente vai, na ocasião, querer determinar os autovalores associados a esses operadores lineares. Então, essa fórmula aqui ela será muito importante nessa situação. Aqui também a gente pode frisar, né, que quando nós estivermos estudando os operadores lineares autoadjuntos, por conta dessa fórmula aqui, nós vamos obter uma série de resultados, uma série de propriedades envolvendo esses operadores lineares autoadjuntos. Então, esse comentário 2 aqui é apenas para chamar a atenção, né, de que esse resultado aqui ele vai ser importante futuramente para esse curso de álgebra linear. Não vamos ficar preocupados com esse comentário 2 nesse momento, porque no momento oportuno nós vamos fazer os detalhes desse comentário que eu fiz agora, ok? Então, gente, vamos começar agora a fazer esse exemplo 1. E esse exemplo 1 que eu coloquei aqui, ele vem justamente na tentativa de nós colocarmos em prática esse comentário 1 que eu fiz acima. Então, o exemplo 1 diz o seguinte: vamos considerar T uma transformação linear de R3 em R2, certo? Transformação linear essa definida por meio dessa matriz, ok? Então, essa matriz aqui é a matriz associada a essa transformação linear T em relação às bases alfa e beta, onde alfa é a base canônica de R3 e beta é essa base aqui de R2, ok? Então, ele quer que a gente determine, né, dado esse vetor aqui de coordenadas -1, 2, 4, aqui em R3, ele quer que a gente determine a imagem desse vetor aqui pela transformação linear T. Então, gente, como aqui não foi dado no exemplo 1 a regra
que define a transformação linear T, tá? Então a gente vai tentar usar aqui essa fórmula 0.1, tá? É claro que a gente poderia aqui, por meio dessa matriz aqui, determinar a regra, né, que define a transformação linear T, ok? Mas o objetivo nosso aqui nesse exemplo 1 é exatamente colocar em prática esse comentário 1 aqui, ou seja, é tentar determinar a imagem de um vetor aqui do domínio da nossa transformação linear, quando a gente não conhece a regra que define a transformação linear, mas conhece a matriz associada a ela. E isso a gente vai fazer por meio, né, dessa fórmula 0.1 garantida pela proposição 1. Então vamos lá. Então, gente, mediante aqui essa fórmula 0.1, olha, se nós queremos calcular a imagem de V pela transformação linear T, por 0.1 a gente já vai encontrar de imediato, ó, a matriz, né, das coordenadas de T de V em relação à base beta, e essa matriz é obtida pelo produto dessas duas matrizes. Essa matriz ela já foi fornecida no exemplo 1. Então é preciso que a gente determine essa matriz aqui, que representa a matriz das coordenadas do vetor V em relação à base alfa, ok? Então vamos atrás daquela matriz lá. Então a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é determinar essa matriz, tá? E como é que a gente determina essa matriz? Bem simples, né, gente? Nós vamos pegar o vetor V e nós vamos escrevê-lo como combinação linear, né, dos vetores da base alfa, ok? E aí nós vamos determinar as coordenadas do vetor V em relação a essa base alfa. Então o vetor V ele pode ser escrito, olha, como combinação linear dos vetores da base alfa, que é a base canônica de R3, por meio dessa igualdade, né? Como alfa é a base canônica, então esses números menos 1, 2 e 4, eles já representam as coordenadas de V em relação à base alfa. Então esses valores menos 1, 2 e 4, eles são colocados numa matriz 3 por 1, né? Numa matriz coluna, ok? Então e essa matriz aqui representa justamente as coordenadas do vetor V em relação à base alfa. Então, gente, o que falta agora apenas é nós colocarmos aqui em prática a fórmula 0.1 da proposição 1, ok? Então, essa igualdade aqui, ela representa exatamente a fórmula 0.1. Então, nós vamos encontrar a matriz aqui, ó, das coordenadas de T de V em relação à base beta por meio do produto dessas duas matrizes. Então, essa matriz aqui, ela foi fornecida no exemplo 1. Ela é dada por essa matriz. E essa matriz aqui nós encontramos agora aqui em 0.3, está aqui ela. Então, fazendo o produto aqui dessas duas matrizes, nós vamos encontrar essa matriz coluna 2 por 1 aqui, né? E vamos entender, gente, que essa matriz aqui, ela representa as coordenadas de T de V em relação à base beta. Essa matriz aqui, ela não representa ainda a imagem do vetor V pela transformação linear T, ok? Ela representa apenas as coordenadas de T de V em relação à base beta. Então, para a gente encontrar a imagem de V pela transformação linear T, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos pegar esses valores aqui obedecendo a ordem, né, de cima para baixo, e nós vamos multiplicando cada número desse pelos vetores da base beta, obedecendo aqui a ordem da esquerda para a direita. Então, inicialmente vai ficar menos 9, que multiplica o vetor de coordenadas 1, 2, mais 21, que multiplica o vetor de coordenadas menos 2, 3, que é o que está escrito aqui abaixo, né? E aqui, se nós usarmos as operações usuais de adição e multiplicação por escalar, nós vamos obter que a imagem do vetor V pela transformação linear T é exatamente o vetor de coordenadas menos 51, 45. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue encontrar a imagem de um vetor V, né, por uma transformação linear T, bastando para isso conhecer apenas a matriz associada à transformação linear e, obviamente, determinar as coordenadas do vetor V em relação à base alfa, né, que é a base do domínio da transformação linear. E, obviamente, usarmos a fórmula 0.1, que é dada na proposição 1. Bom, um segundo resultado que eu trago aqui, gente, muitíssimo importante nessa aula, que é essa proposição 2, é um resultado que fala sobre a matriz associada a uma transformação linear, sendo que essa transformação linear ela é a composta de outras transformações lineares. Ok? Então vamos ver aqui o que diz essa proposição 2. Então sejam dadas duas transformações lineares, que eu estou aqui chamando de T e S. A transformação linear T ela é definida no espaço vetorial U e toma valores no espaço vetorial V. E a transformação linear S ela é definida no espaço vetorial V e toma valores no espaço vetorial W. Ok? Nós vamos considerar também as bases alfa, beta e gama
as bases de U, V e W, respectivamente. Então, gente, a primeira coisa que nós devemos notar é o seguinte. Em virtude da forma como foram definidas essas duas transformações lineares, a gente já percebe claramente que é possível fazermos a composta de S com T, a S bola T. Por quê? Porque ó, T pega vetores de U e leva em V, e S está definido no espaço vetorial V. Então, após aplicarmos T a um vetor de U, nós vamos ter esse vetor em V, consequentemente, nós podemos aplicar agora a transformação linear S a esse vetor T de V, tá? E é um vetor que vai estar em W. Então, por conta dessas considerações, nós vamos ter facilmente essa composta aqui, a S bola T definida no espaço vetorial U e tomando valores no espaço vetorial W, ok? Então, a proposição 2 nos assegura o seguinte, que essa transformação aqui é uma transformação linear e que, além disso, a matriz associada a ela, em relação às bases alfa e gama, vamos perceber que alfa é base de U e gama é base de W. Tá? Então, a matriz associada a essa transformação linear em relação às bases alfa e gama, ela pode ser obtida pelo produto da matriz associada à transformação linear S em relação às bases beta e gama e a matriz associada à transformação linear T em relação às bases alfa e beta. Ok? A demonstração, gente, desse resultado também não vou fazer, pelo mesmo motivo que foi dado lá na proposição 1. Nosso objetivo principal aqui é apenas apresentar os resultados e fazer aplicações, ok? Então vamos colocar na prática, gente, essa fórmula aqui 0.5, tá? Essa fórmula 0.5 é uma fórmula importante. E essa proposição 2, nós obtemos várias consequências importantes desse resultado. Nós vamos fazer esse comentário no final da aula, ok? Então vamos fazer uma aplicação aqui dessa proposição 2 por meio aqui desse exemplo 2. Então, no exemplo 2, nós vamos considerar duas transformações lineares T e S, certo? Sendo T a transformação linear definida dessa forma, por meio desta regra, e S a transformação linear definida por meio desta regra aqui, ok? E ele quer que a gente determine, olha, a matriz associada à transformação linear T bola S. Então, eu gostaria inicialmente aqui de fazer alguns comentários. O primeiro dele é o seguinte. Tendo em vista que a transformação linear T é definida por meio dessa regra, a gente vê claramente que a transformação linear ela é definida em R2 e toma valores em R3. E que a transformação linear S ela é definida em R3 e toma valores em R2. Um outro comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte. Vamos notar aqui a matriz associada a essa transformação linear, a T bola S. Veja que eu não coloquei as bases aqui. Não significa dizer, né? Se nós lembrarmos aqui da nossa última aula de álgebra linear, que foi a 14ª aula, não significa dizer aqui que nós vamos adotar as bases canônicas, no caso aqui, tanto de R2 como de R3. Ok? Então, tendo em vista isso, tendo em vista a proposição 2, fórmula 0.5, tá? Então, essa matriz aqui, ó, essa matriz aqui que nós queremos determinar, ela é dada por essa fórmula 0.6. Ok? Então, para nós determinarmos essa matriz, nós precisamos calcular a matriz associada à transformação linear T, né, em relação às bases canônicas, né, de R2 e R3, e a matriz associada à transformação linear S em relação às bases canônicas de R3 e R2, respectivamente. Então, vamos lá, gente. Então, inicialmente, vamos encontrar aqui essa matriz. E o que nós vamos usar aqui é o que nós aprendemos exatamente na nossa última aula, na 14ª aula de álgebra linear, onde nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que, dada uma transformação linear e fixadas duas bases, nós podemos determinar a matriz associada a essa transformação linear em relação a essas duas bases. Então, é esse o processo que nós vamos descrever aqui. Então, o que é que nós fazemos? Então, nós vamos, por exemplo, na base canônica de R2, né? Então, esses vetores 1, 0, 0, 1, e nós vamos calcular a imagem desses dois vetores pela transformação linear T. Então, calculando o T de 1, 0 e T de 0, 1 por meio desta regra, nós vamos obter esses vetores aqui, o 2, 1, 0 e o 0, menos 1, 1. Em seguida, o que é que nós fazemos? Nós escrevemos cada um desses vetores como combinação linear dos vetores da base, aqui no caso da base de R3, que é a base canônica de R3. Por isso que nós temos esses três vetores aqui. E fazemos isso aqui também para esse vetor, ok? E para nós determinarmos essa matriz aqui, nós devemos determinar os valores, os números reais A, B, C, D, E e F.
né? E lembrar que esses valores em linha, eles passam a ser, respectivamente, as colunas dessa matriz aqui. Olha, gente, resolver essa igualdade aqui é muito fácil, né? O sistema aqui é direto, né? Então, pelo fato dessa base ser a base canônica de R3, então aqui imediatamente a gente sabe o quê? Né? Utilizando as operações usuais de adição e multiplicação por escalar em R3. A gente já sabe imediatamente que o A é 2, que o B é 1 e que o C é 0. E da mesma forma a gente obtém que o D é 0, o E é menos 1 e o F é 1. De tal forma que essa matriz ela tem esse aspecto aqui. Ok? E pelo um processo semelhante, nós vamos determinar essa matriz aqui, que é a matriz associada à transformação linear S, e em relação às bases canônicas de R3 e R2, né? Tendo em vista que S é de R3, tá? S é de R3 em R2, ok? E aí fazemos a mesma coisa. Então pegamos os vetores da base canônica de R3, calculamos as imagens desses vetores pela S. Obviamente aqui a gente vai usar essa regra. Então nós vamos obter esses três vetores. E em seguida nós vamos escrever cada um desses vetores como combinação linear, né, dos vetores da base de R2, no caso aqui a base canônica, né? Então nós vamos escrever esse vetor como combinação linear dessa forma, esse vetor aqui dessa forma e esse vetor dessa forma, aqui sempre utilizando a base canônica de R2. E da mesma forma, gente, que no caso da matriz associada à transformação linear T, aqui a gente também precisa determinar os valores de A, B, C, D, E e F, né? E também da mesma forma, utilizando as operações aqui usuais de adição e multiplicação por escalar em R2, a gente consegue claramente, né, imediatamente obter os valores de A, B, C, D, E e F. Os valores são A igual a 0, B igual a menos 1, C igual a 1, D igual a 0, E igual a menos 1 e F igual a 1, tá? E o que é linha aqui, gente, passa a ser coluna, tá? Então fica 0 menos 1, tá aqui a primeira coluna, depois 1, 0, segunda coluna e finalmente menos 1 para a terceira coluna. E aí nós temos a matriz associada à transformação linear S em relação às bases canônicas de R3 e R2 respectivamente. Aí finalmente, gente, para nós determinarmos essa matriz, basta multiplicarmos aqui pela matriz da transformação, né, linear T, né, a matriz associada à transformação linear T, pela matriz associada à transformação linear S. Então essa matriz aqui foi obtida, né, tá aqui ela. E essa matriz é exatamente essa daqui. Então multiplicando essas duas matrizes, né, utilizando o produto entre matrizes, nós vamos obter, exatamente essa matriz aqui. Tá? Então, quem é que representa essa matriz aqui? Essa matriz aqui é a matriz associada à transformação linear T bola S, que é a composta de T com S, e em relação à base canônica de R3. Vamos notar, gente, que essa transformação linear ela é de R3 em R3. Veja que S, né, pega vetores de R3 e leva em R2, e o AT leva vetores de R2 em R3. Portanto, essa transformação linear T bola S é uma transformação linear de R3 em R3. Consequentemente, a matriz associada a essa transformação linear, tá, é uma matriz do tipo 3×3. Ok? Então, agora vamos para o exemplo 3, ainda envolvendo a proposição 2. Bom, nesse exemplo 3 nós temos o seguinte. É dada a transformação linear T, né, definida em M22 e tomando valores em R2. Só lembrando que o M22 é o espaço vetorial das matrizes, né? 2×2, aqui nós vamos trabalhar com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar nesse espaço vetorial, tá? A mesma coisa em R2. Então essa transformação linear T é definida por meio desta regra aqui, ok? Então a cada matriz que nós vamos tomar em M22, a imagem dessa matriz pela transformação linear T é um vetor de R2 obtido dessa forma. Veja que o primeiro elemento do par é você somar aqui, ó, os elementos da diagonal principal dessa matriz. E o segundo elemento do par aqui é exatamente somar os elementos da diagonal secundária da matriz, ok? Nós vamos também considerar uma transformação linear S, agora definida de R2 em M22. Transformação linear S definida por meio agora aqui, ó, de uma matriz. Então, no caso da transformação linear S, não foi dada a regra que define a transformação linear, mas sim a matriz associada a ela em relação às bases alfa e beta, onde aqui no exemplo 3, alfa e beta são as bases canônicas de R2 e M22, respectivamente, né? Coloquei aqui apenas para reforçar. Então, aqui nós temos a base canônica de R2
E aqui nós temos a base canônica de M22 e essas bases aqui são bases ordenadas. Nós devemos respeitar a ordem, né, na qual aparecem os vetores, tá ok? Então, nesse exemplo 3, gente, é pedido, né, para nós determinarmos, primeiro, a matriz associada a essa transformação linear T composta com S, né, a T bola S, em relação à base alfa, tá? E a regra que define essa transformação linear. Então, no exemplo 3 é pedido duas coisas. É pedido, primeiro, a matriz associada a essa transformação linear, a T bola S, ok? Em relação à base alfa. E depois é pedido o quê? É pedido para nós determinarmos a regra, ok? Vamos notar o seguinte, gente. Olha, essa transformação linear S, ela pega valores de R2 e leva em M22. E a transformação linear T pega vetores de M22 e leva em R2. Portanto, essa transformação linear, T bola S aqui, é uma transformação linear de R2 em R2. Por isso que eu coloquei aqui, ó, alfa, alfa. Que é exatamente o que? A base canônica de R2. Ok? Aqui eu frisei, né, gente? Aqui eu quis apenas frisar, que eu poderia ter deixado aqui oculto também. Ok? E aqui foi só para facilitar, tendo em vista que nós temos aqui uma composição. Então, inicialmente, nós vamos determinar essa matriz. E depois, utilizando a aula 13, tá? Nós vamos determinar o quê? A regra que define essa transformação linear. Ok? Então, vamos lá resolver esse exemplo 3. Então, gente, de acordo com a fórmula 0.5, que foi obtida ali na proposição 2, tá? Essa matriz aqui ela é obtida por meio do produto dessas duas matrizes. Ou seja, a matriz associada à transformação linear T em relação às bases beta e alfa, tá? Pela matriz associada à transformação linear S em relação às bases alfa e beta. Então, vamos ter que determinar essa matriz, tá? Essa matriz aqui, gente, não é preciso ser determinada, por quê? Porque ela já foi dada no exemplo. Ok? Aqui, ó. Essa matriz ela já foi fornecida no exemplo. Como a transformação linear T foi dada a regra e não a matriz associada a ela, então é preciso a gente determinar a matriz associada a ela. Então aqui a gente precisa determinar essa matriz e uma vez determinada essa matriz, a gente já multiplica por essa matriz que foi fornecida no exemplo 3. Então vamos lá. Então vamos determinar a matriz associada à transformação linear T e em relação às bases canônicas beta, né? Sendo que beta é a base canônica de M22 e alfa a base canônica de R2, ok? Então aqui, gente, o que nós vamos fazer é utilizar aqui exatamente a nossa 14ª aula de álgebra linear, né? Então, dada a transformação linear, ou seja, a regra que define a transformação linear, e fixadas as duas bases, nós vamos aqui obter a matriz associada a essa transformação linear e em relação a essas duas bases. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós pegamos todos os vetores da base, né, que aqui é a base canônica de M22, que é o domínio da nossa transformação linear, e calculamos, né, as imagens desses vetores pela transformação linear T, já que nós temos a regra, né, que é essa regra aqui. Ok? Então, feito isso, nós vamos obter a imagem desse vetor aqui, vai ser esse vetor, a imagem desse vetor de M22 vai ser esse vetor aqui de R2, a imagem desse vetor vai ser esse vetor, e a imagem desse vetor vai ser esse vetor, ok? E em seguida nós pegamos cada vetorzinho desse de R2 e escrevemos como combinação linear da base que nós devemos trabalhar no problema, que aqui é a base alfa, que é a base canônica de R2. Por isso que nós estamos escrevendo dessa forma. Esse vetor aqui, 1, 0, escrito dessa forma, o vetor 0, 1 dessa forma, novamente o vetor 0, 1 dessa forma, o vetor 1, 0 dessa forma. E aí, gente, para nós determinarmos essa matriz, nós devemos determinar os valores, né, de A, B, C, D, E, F, G e H. E uma vez determinados, né, essas linhas aqui, elas serão exatamente as colunas da nossa matriz. Ok? Então, gente, utilizando aqui as operações usuais de adição e multiplicação por escalar em R2, em todos esses casos aqui, a gente facilmente encontra os valores de A, B, C, D, E, F, G e H. Esses valores estão aqui abaixo, tá? Então, fica A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0, D igual a 1, E igual a 0, F igual a 1, G igual a 1 e H igual a 0. E dessa forma, ó, os valores de A e B, ó, que é linha, 1, 0, vira coluna, 1, 0. Agora, C e D, que é linha, CD, 0, 1, vira coluna, 0, 1. EF, ó, 0, 1, vira coluna, 0, 1. E finalmente GH,
vira coluna, ó, GH 1, 0, 1, 0. E aí nós encontramos essa matriz. Portanto, para nós encontrarmos essa matriz aqui, foi a primeira pergunta aí, né, do exemplo 3, basta a gente multiplicar agora essa matriz por essa matriz aqui, ok? Foi feito isso agora aqui abaixo, tá aqui ela. Tá? Então, a matriz associada à transformação linear T bola S em relação à base alfa, né? É o produto dessas duas matrizes e vai ser dado por essa matriz aqui. Então, vamos notar, né, como já foi até comentado aqui, que essa transformação linear aqui é uma transformação linear de R2 em R2. Então, consequentemente, a matriz associada a essa transformação linear, ela vai ser uma matriz quadrada do tipo 2 por 2. E está aqui essa matriz, ok? E para nós finalizarmos aqui esse exemplo 3, né, é preciso que a gente determine agora a regra que define essa transformação linear. E é aqui, gente, que nós vamos usar a nossa 13ª aula de álgebra linear. Né? Ou seja, dada uma matriz e fixadas duas bases, nós vamos obter a transformação linear associada a essa matriz em relação a essas duas bases. E como é que nós fazemos isso? Né? Então, inicialmente, nós tomamos um vetor V qualquer, no domínio dessa transformação linear, que no caso é o R2, tá? E escrevemos esse vetor qualquer como combinação linear da base de R2. E aqui a base adotada foi a base canônica. Então, escrevendo aqui V dessa forma, então nós já devemos determinar os valores de A e B. E, obviamente, aqui, como V é um vetor qualquer de R2, os valores de A e B ficarão em função, né, de X e Y. Então, utilizando aqui as operações usuais de adição e multiplicação por escalar em R2, a gente encontra facilmente que A é X e que B é Y, ok? E aí, é exatamente fazer a regra, né, que foi estabelecida lá na aula 13 de álgebra linear. Então, a matriz associada a essa transformação linear aqui, né, aplicada ao vetor V em relação à base alfa, vai ser o produto dessa matriz aqui, ó, ok? Por essa matriz aqui, ó, matriz das coordenadas. Essa matriz aqui, ó, que é linha, vira coluna, XY. Então, ao multiplicarmos aqui essas duas matrizes, nós vamos obter essa matriz 2 por 1. E quem é essa matriz? Né? Vamos entender que essa matriz, ela representa o quê? As coordenadas do vetor T bola S aplicada a V e em relação à base alfa. Para nós determinarmos a regra que define essa transformação linear, nós vamos trocar esse vetor V pelo vetor XY. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada elemento desse e multiplicar pelos vetores da base de R2 aqui, que no caso é alfa e que alfa é a base canônica. Tá? Então, dessa forma, nós vamos ter isso aqui, ó. T bola S aplicada a XY. Então, vai ser 2x mais 2y aplicado ao primeiro vetor da base canônica, que é o vetor 1, 0, mais esse outro elemento aqui, o menos y, que multiplica o segundo vetor da base canônica de R2. Né? E utilizando aqui, obviamente, né, as operações usuais de adição e multiplicação por escalar, nós vamos encontrar esta regra. Então, gente, T bola S aplicada a XY é dado por esta regra. Ou seja, é o vetor de R2 obtido da seguinte forma. Né? A primeira entrada é 2x mais 2y e a segunda entrada é menos y. Ok? E aqui nós encerramos esse exemplo 3. E para nós finalizarmos essa aula, gente, eu gostaria de fazer aqui duas observações que são importantíssimas. Né? São dois comentários que eu coloquei aqui em observações 2. E esses dois comentários, na verdade, nós podemos vê-los como dois corolários dessa proposição 2 aqui, que foi vista logo acima. Tá? Então, esses dois resultados aqui são consequências da proposição 2, portanto, são corolários. Aqui eu estou colocando a título de comentários. Eu vou comentar cada um desses resultados porque são resultados bem interessantes. Bom, o primeiro comentário aqui é o seguinte. Vamos supor que T de V em W seja uma transformação linear invertível, ou seja, se ela é invertível, é porque essa transformação linear ela é bijetura, né? Então, consequentemente, T, na verdade, é um isomorfismo. Tá? Então, vamos considerar T uma transformação linear invertível e alfa e beta duas bases para V e W, respectivamente. Então, isso ocorrendo, o que é que nós temos? Nós vamos ter que, ó, pelo fato dessa transformação linear ser invertível, então ela admite inversa. A inversa T-1, né, é a transformação linear de W em V, conforme está aqui. Então, aqui nós vamos ter que essa transformação linear, gente,
Obviamente que ela vai ser inversível também, portanto, um isomorfismo, mas o mais importante aqui é que nós vamos obter, por meio dessa proposição 2, essa igualdade aqui. Ou seja, nós vamos obter aqui ó, que a matriz associada a essa transformação linear em relação às bases beta e alfa, ela pode ser obtida através de quê? Da inversa da matriz associada à transformação linear T em relação às bases alfa e beta. Gente, esse resultado ele é importante pelo seguinte. Se nós sabemos que uma transformação linear de V em W, né, ela é invertível, então nós podemos, por meio dessa igualdade, obter a matriz associada à transformação inversa, mesmo que a gente não conheça essa transformação linear T. Por quê? Porque a matriz associada à transformação linear inversa, gente, ela é obtida ó, como sendo a inversa da matriz associada à transformação linear T. Ok? Então, esse resultado aqui é um resultado muito bom, porque aqui não é necessário nós conhecermos a regra que define essa transformação linear T para obtermos a matriz associada a essa transformação linear, que é a inversa dessa daqui. Ok? E, obviamente, de posse dessa matriz, né? De posse dessa matriz aqui, nós podemos utilizar a aula 13 de álgebra linear, a 13ª aula, para nós encontrarmos a regra que define essa transformação linear, T a menos 1. Tá? Então, esse resultado aqui ele é um resultado muito importante. E um segundo resultado muito importante aqui, eu coloquei nesse segundo comentário, que é o seguinte. Vamos assumir que T de V em W seja uma transformação linear e que alfa e beta são duas bases, né, para V e W, respectivamente. Então, nós temos o seguinte, olha, essa transformação linear ela será invertível se e somente se o determinante da matriz associada a essa transformação linear T em relação às bases alfa e beta for diferente de zero. Esse resultado, gente, ele é muito interessante pelo seguinte. Vamos supor que a gente tem uma transformação linear, tá? E a gente quer investigar se essa transformação linear, se ela admite inversa, né? Se ela é invertível. Aí vamos admitir aqui, por exemplo, que V e W são espaços vetoriais que têm a mesma dimensão. Então, gente, esse resultado aqui ele está nos dando uma maneira de nós investigarmos se essa transformação linear ela é invertível por meio desse cálculo aqui. O que é que nós devemos fazer? Nós precisamos calcular a matriz associada a essa transformação linear, e obviamente em relação às bases fixadas alfa e beta, e em seguida calcularmos o determinante dessa matriz. Se esse determinante for diferente de zero, nós já podemos assegurar que essa transformação linear aqui, ela é invertível. Se o determinante dessa matriz aqui for igual a zero, nós também já podemos assegurar que essa transformação linear ela não será invertível. Ok? E uma vez feito esse cálculo aqui, né, se nós mostrarmos, por exemplo, que a transformação linear ela é invertível, ou seja, se ao fazer essa conta, o determinante dessa matriz for diferente de zero, né, então essa observação aqui, esse comentário 2 está nos assegurando que T é invertível, então a gente pode usar agora o comentário 1 para determinar o quê? A matriz associada à transformação linear inversa. Então, esses resultados aqui, gente, são consequências da proposição 2, e esses resultados aqui, ele vem na direção, né, de nos dar outros caminhos, de nós, por exemplo, determinarmos quando uma transformação linear é invertível ou não. Porque até então, o que nós fizemos foi o quê? Para investigarmos se uma transformação linear é invertível. A gente tenta mostrar se essa transformação linear é injetora e sobrejetora. Então, se ela for injetora e sobrejetora, então a gente estaria, né, garantindo que a transformação linear é invertível. Mas aqui nós estamos trazendo um outro resultado, né, para investigar quando a transformação linear aqui ela é invertível, e aqui utilizando o quê? A matriz associada à transformação linear T. Tá ok, gente? Então não vamos esquecer esses dois resultados. São dois resultados muito importantes. Então, gente, aqui com essas observações 2, eu encerro essa nossa 15ª aula de álgebra linear. Relembrando que esta é a última aula do capítulo das transformações lineares, tá ok, gente? A próxima aula nós já faremos no capítulo dos autovalores e autovetores. Então, no mais, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.